Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo nós queremos estar falando a respeito da transferência de riqueza e eu quero estar mostrando pela luz da Bíblia para que vocês que me ouçam saibam que não é coisa da minha cabeça, faz parte do plano de Deus. E por que a gente precisa estar gravando o vídeo e ministrando a respeito? Porque o crer só vem pelo ouvir. Nós não vamos nem um centímetro a mais do que as nossas palavras vão. E as nossas palavras, elas têm como objetivo formar uma crença, uma consciência. E aquela consciência se torna o espírito o mesmo que a semente daquilo que se espera, porque isso é fé. A fé é a substância, ou seja, é a unificação da promessa que é espírito humanizado, a consciência daquele que ouviu e creu. Então a fé é a firme convicção daquilo que se espera, que também é a substância daquilo que se espera. Então, para que aconteça de fato uma transferência de riqueza, é necessário que se pregue para que alguém possa ter a possibilidade de crer. Então, porque o crer só vem pelo ouvir. E um questionamento que alguém possa estar fazendo: mas isso é justo? Deus transferir riqueza das mãos de uns para outros? Primeiramente, tudo é do Senhor. E a segunda coisa é que a coisa mais importante de toda a história da humanidade, do universo inteiro, é a salvação do homem, a salvação da humanidade. Então é justo que todos os recursos, que são todos de Deus, segundo Salmo 24, porque do Senhor o céu e a terra e todas as coisas que no universo há, é justo que por essas riquezas serem do Senhor, seja investido naquilo que é a causa principal do Senhor Jesus deixar o céu e vir à terra, porque ele veio para salvar o mundo. E aqui no mundo físico, em nossa realidade capitalista, não se faz isso sem recursos. Por isso é importante que você ouça para entender. E você que está ouvindo essa mensagem, pode ter certeza, você está sendo convidado. Agora, o que é necessário para que de fato você seja essa pessoa que Deus vai tirar dinheiro da mão dos injustos, dos ímpios, dos homens que gastam dinheiro naquilo que não é vida? Essa passagem se encontra em Isaías 55, porque gasta o vosso dinheiro naquilo que não é vida, porque gasta o vosso tempo naquilo que não gera vida. Então, se o mundo está em ruína, está por causa disto. Então, se vê, essa passagem está lá em Isaías 55. Então, o mundo criou outros valores, é o chamado ídolos, é o chamado ídolos e feitiçaria, que são valores oponentes aos valores de Deus, opostos aos valores de Deus. Mas os homens gastam todo o seu dinheiro, e aqueles que alcançam status, alcançam riquezas, antes que seja regenerado, vai gastar exatamente investindo mais e mais, fortalecendo mais e mais o inimigo de Deus, que é o mundo que está no maligno. Porque existe duas glórias: a glória do mundo e a glória de Deus. A glória do mundo foi aquela que Satanás ofereceu para Jesus e ele desprezou. Porque até aquele exato momento, antes que Jesus tivesse despojado Satanás, que é o rei desse mundo, a glória de fato era dele, era legal que Satanás desse aos deles. Mas hoje já não é, porque Jesus destituiu ele do seu poder
E agora, o Senhor Jesus, ele é o Rei da glória, não é mais Satanás. É Jesus que é o Rei da glória. Então, antes que você, de fato, esteja habilitado para ser usado por Deus, precisa reconhecer e se regenerar, para que você possa adquirir riquezas, e essas riquezas ou posição, e que você não venha estar esquecendo do Senhor. Quando o Senhor colocou o povo prestes a entrar na terra prometida, foi uma das coisas que o seu Deus disse, está ali em Deuteronômio 8, a partir do verso 13, olha, vocês vão entrar na terra que não foi vocês que conquistaram, vocês vão encontrar riquezas que não foi vocês que trabalharam para obter, porque o Senhor deu força, capacidade e sabedoria para vocês chegarem até aqui. Agora não esqueça do Senhor. Vamos entender o seguinte, quero que você se aplique a entender. Você precisa entender a respeito das leis de Deus, e dentro da lei de Deus, esse plano de Deus trazer dinheiro das mãos dos ímpios, trazer para a mão do justo, se encontra em Eclesiastes capítulo 2, o verso 26, quanto ao homem que ama, que agrada a Deus, Deus faz com que o pecador que Deus deu trabalho, ajunte, amontoe e traga para aquele que agrada a Deus. Então, existe duas glórias, existe dois reinos, o reino do mundo, apesar de Satanás já ter sido destituído, mas ele ainda continua operando, a partir do engano e da ignorância das pessoas. Por isso que mensagem como essa abre o entendimento e traz luz, fazendo você reconhecer a sua herança e tomar posse da sua herança. Então existe dois reinos, existe duas glórias e existe dois espíritos. O espírito do mundo, ele opera influenciando as pessoas do ar, como Paulo escrevendo ali em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que a nossa luta não é contra as forças naturais, são contra principado, potestade. Também Efésios 2 fala que o diabo controla os seus filhos, os filhos da desobediência do ar, influenciando. Então hoje existe todo o mecanismo, tudo está montado exatamente para fazer com que as pessoas reconheçam como valores aquilo que de fato não é valor. Então vamos lá, eu quero levar você ali em Lucas capítulo 10. É muito importante você entender isso. Quando Jesus designou os seus 70 para eles irem nas aldeias, nos povoados, nas casas, que até aquele momento estava debaixo do rei inimigo, do rei do mal, do reino do mundo. Então Jesus disse: agora vocês vão no lugar que eu deveria ir, porque eles foram em nome do Senhor Jesus. E a casa que receber vocês, agora liga aquela casa no reino de Deus e diga que agora aquela casa já não está mais em conflito, em briga, não é mais inimigo de Deus, não é mais inimigo do reino de Deus. Isso porque toda a Bíblia diz que nós somos criados estranho, inimigo de Deus, porque não reconhecia Deus como nosso Senhor e nem fazia parte de uma aliança. Então aqueles que foram, os 70 ali de Lucas 10, foram com essa responsabilidade. Ao chegar na casa, se a casa for digna, testemunhe a respeito do elo, que agora aquela casa não estava mais no outro reino. Por isso, diga: é chegado até vós o reino de Deus. Agora observe, até aquele exato momento, aquelas pessoas, elas não tinham a menor possibilidade de entender e compreender as coisas do reino de Deus, porque elas estavam operando totalmente debaixo do espírito das trevas, debaixo do espírito da desobediência, do qual Paulo dizendo em Efésios 2 que o diabo controla os seus filhos, os filhos da desobediência, os filhos do mundo, influenciando o ar. Então aquelas pessoas não tinham a menor condição, a menor chance de se voltar para Deus, porque elas estavam debaixo da opressão do mal. Então observe que Jesus diz: ao chegar a casa for digna, diga assim: é chegado
até vós o reino de Deus. O que é necessário nós entendermos aqui é que quando aqueles que receberam a incumbência de ir, que nesse caso foram os 70, e hoje Deus delega essa mesma responsabilidade para todos que ouviram e obedecer e alcançar a confiança diante do Senhor, o Senhor designa. Então, aqueles que o Senhor designa vão com essa consciência que vale, como eu estou falando para você. E quando ele diz, olha, a partir de agora, o reino de Deus chegou até vós. Então, a partir daquele momento, aquele local, aquela casa, aquela pessoa que ouviu, aquele povoado, passará a estar operando debaixo ou subordinado ao reino de Deus. Reino de Deus que é maior, que é mais poderoso sobre o reino das trevas. E agora, pelo fato do reino de Deus estar ali operando, aqueles que vão ouvindo e vão aceitando, Deus começa a usar, e dentre esses, dependendo da habilidade, da capacidade, da estrutura emocional de lidar com recursos, Deus vai dando dinheiro para esses. É claro que nem todos Deus vai usar dando dinheiro, dando recurso, porque uns ele chama para cooperar financeiramente, outros para evangelizar, outros. Então é uma equipe, é um corpo que está em funcionamento. Então o importante é você entender isso. A partir do momento em que os agentes do reino chegou e declarou, o reino de Deus a partir de agora está atuando aqui, então a partir dali, quem aceita, quem quer, o céu vai começar a usar. E os que não aceitam, veja, os que não aceitam, a partir de então, aqueles que vão compreendendo, é claro, e rejeita, despreza, passará a ser inimigo do reino, assumidamente rebelde ao reino. E para o reino de Deus funcionar, entrar em operação, não depende que as pessoas aceitem ou não aceitem, porque o fato é, o reino de Deus passará a operar ali, e o outro reino automaticamente começará a se quebrar, a se desfazer. Você vê toda a Bíblia, os justos herdarão a terra, mas os ímpios, os pecadores, os rebeldes serão destituídos da terra, serão eliminados da terra. Não tem jeito, o reino de Deus chegou, os que são de Deus começam a serem promovidos, e os que não são de Deus, que querem continuar com o reino do mundo, começarão a se quebrar. Você vê isso lá no Egito. Quando o povo de Deus se voltaram para Deus, imediatamente as pragas começaram a acontecer. Aquilo era para quebrar o Egito mesmo. E você vê ali que aconteceu exatamente o que eu estou falando aqui. Os egípcios começaram a dar ouro e dar prata para o povo de Deus. Agora, voltando para Lucas 10. Quando eles foram, com essa autorização, Jesus disse, que receber vocês, recebe a mim que enviei vocês, que recebe o Pai que me enviou. Então, obviamente, o céu passará a operar a partir daquela pessoa, daquela família, a favor daquela família, a favor daquela pessoa. E a Bíblia diz, Hebreus 2, que existem anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Então veja, como aquela família até então estava debaixo do outro reino, que era perverso, que era mau, que é uma tipologia de Faraó, que escraviza as pessoas, o mundo que é uma tipologia do Egito. Olha a ordem de Jesus, agora vocês vão entrar na casa que aceitaram, curar os enfermos que naquela casa há, ressuscitai os mortos, purificar os leprosos e abençoai aquela casa. Veja, porque o outro reino tinha feito todo tipo de perversidade e maldade, e agora aqueles que receberam seriam sarados, curados, porque o nosso Deus é o Deus que cura, o Deus que sara. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando eles voltaram, alegres, felizes, disseram, Senhor, em teu nome até os demônios se submetiam a nós. Veja que os agentes do reino, o antigo rei, ou aqueles que estavam operando debaixo do outro rei, não tem mais como continuar operando ali onde o reino de Deus chega. Eles caíram. Jesus disse, eu vi a Satanás cair. É isso que acontece ainda hoje
desde que você tenha consciência. Então a pobreza, a escassez, existe um plano maligno para matar as pessoas, principalmente as pessoas boas, mas elas não operam debaixo do reino de Deus, elas não têm consciência que elas têm uma herança e que elas estão autorizadas a agir em nome do Senhor, porque ao agir em nome do Senhor, o reino inimigo cai, porque o nosso Deus, ele é o Deus da provisão e dele é todo o recurso, todo o ouro, toda a prata. E por ser dele, ele vai trazer exatamente para aqueles que o agrada, como Eclesiastes 2 e o verso 26 está dizendo. Agora, vamos continuar entendendo com mais detalhe. Veja, a respeito de transferência de riqueza, você encontra ali em Isaías 61. Leia Isaías 61, a partir do verso 12, que ali está falando que as nações trarão para, na profecia para Jerusalém, mas hoje é para todos que estão em Cristo, trarão o seu ouro, a sua prata, trarão suas riquezas, trarão as suas glórias. Aí você, exatamente, no 60 e o verso 12 diz que aquele que não trouxer, essa nação imediatamente começará a murchar, a secar. Veja, aqui é uma profecia que a sua totalidade vai operar com todo o seu vigor no reino de Cristo que está por vir. Mas lembre, em qualquer época em que essa revelação for ativada e o poder do reino, o espírito do reino, as leis regentes do reino entrar em operação, faz a mesma coisa. Porque hoje nós estamos operando pelo espírito do reino, debaixo da graça, da autoridade do Senhor. Então aquilo que será no futuro a sua plenitude, hoje Deus opera a partir através dos poderes celestiais atuando aonde tem alguém que crê. Então, você encontra ali em Isaías 60, 61, até o 62, está recheado de profecias que Deus trarão as riquezas das nações para o justo, para o seu povo. Agora, qual é a condição? É que nós expandimos a nossa consciência e aceitamos e reconhecemos a promoção que a morte de Cristo trouxe para nós. Você precisa entender que o cristianismo não é só perdoar pecados. Jesus não morreu apenas para perdoar nossos pecados, para isso também. Mas o cristianismo não começou quando Jesus morreu numa cruz. Ali, ele pagou a conta da humanidade inteira. Mas ele, Jesus, o cristianismo nasceu quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, todos que crerem se tornam nova criatura. Por quê? Porque já está operando nesse poder ressurreto, o poder que venceu a morte. Essa nova criatura é exatamente a fusão de Deus e humano. Veja, a maioria dos cristãos, até aqueles que acreditam em Deus, eles fazem alguma coisa para agradar a Deus, um Deus que está num lugar muito distante, e eles fazem tudo para ter uma presença de Deus, para, fazer com que Deus venha fazer alguma coisa para ele. Veja que o cristianismo, pela luz da Bíblia, o Cristo vivo, ressurreto, ele veio para dentro daqueles que crê. Cristo está dentro, não é só uma presença, é a sua totalidade, é a sua plenitude, o seu poder. E agora não tem mais como separar essa pessoa de Cristo. E agora essa pessoa deve operar na identidade de Cristo. Identidade de Cristo que o próprio Cristo disse: Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas também são minhas. Na oração de João 17. Na mesma oração, 17, 22. Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles. E Hebreus 1 diz que Jesus
foi a estatura exata da glória de Deus. Então, quando você despertar a tua consciência, você entende que o Cristo ressurreto que está sentado na glória no lugar de governo, tem todos os anjos, ele não está precisando de recursos financeiros lá. Quem precisa é a sua igreja aqui. Veja, quando Jesus rompeu os portais do céu para a terra, você encontra em Salmo 24, levantais, ó portas, levantai vossos portões. Por quê? Porque vem chegando o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o valente em batalha. Por muito tempo, alguém me fez acreditar que essa passagem, essa mensagem, esse acontecimento, era quando Jesus estava indo aqui para o céu. Não! Por que eu sei que não é? Porque ele já existia no céu e ele veio salvar o homem descendo do céu para a terra. No céu todo mundo conhece quem é o Senhor Jesus. E veja que alguém ali em Salmo 24 perguntou: quem é este Rei da Glória? Será que os anjos não sabiam que ele era? Não! O que aconteceu foi na vida de Jesus, quando ele estava descendo, deixando de ser Deus para se tornar humano. Houve essa abertura de portais. Por isso levantais, por quê? Porque aí vem chegando o Rei da Glória. Não é Satanás que é o Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus. Muito bem. É por causa disso que Jesus disse: eu sou a porta. Ele estava dizendo, não tem o Salmo 91? Ou seja, o Isaías 60 está se referindo a mim. Pois é. Do mesmo jeito, Isaías 60 diz: levantai vossas cabeças, ó portas, portas, portas. Quem são essas portas? Todos que estão em Cristo. Porque quem está em Cristo é tão herdeiro quanto o próprio Cristo. Romanos 8, verso 17. Nós somos co-herdeiros da mesma promessa. Então, agora, as riquezas das nações são nossas. Não pode estar no nosso território, aonde tem um homem ungido, aonde tem uma igreja operando, o Espírito de Deus. Esse dinheiro não pode estar sustentando o pecado, não pode estar sustentando o erro, não pode estar sustentando os ídolos. Esse dinheiro tem que vir para a mão de Cristo. Quem é Cristo? Aqueles que estão operando em nome de Cristo, que a sua vida natural, a sua identidade natural já morreu. Ele está vivendo agora, operando em nome de Cristo, com toda a glória de Cristo. Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que o mundo veja e creia que tu me enviaste. Jesus disse exatamente isso. Não está vendo o que eu estou fazendo? Não está vendo os milagres? Não está vendo a maravilha? Eu estou fazendo porque o Pai está em mim. E eu faço porque eu ouvi o Pai fazer. Está vendo as obras que eu estou fazendo? Vocês devem fazer porque vocês estão vendo eu fazer. Eu faço porque eu vi o Pai fazer. Agora vocês fazem porque estão vendo eu fazer. Porque a glória que o Pai me deu, eu dei a vós, para que vardes e dê fruto. Como é que nós vamos dar fruto sem recursos? Então está aqui a chave. Desperta, acredite nisto. Todo o dinheiro da nação está escrito assim como no Egito. Eles deram ouro e prata, e dentre as suas tribos não havia um inválido sequer, um pobre sequer, um doente sequer. É para acontecer de novo, porque agora nós estamos operando em uma glória superior do que no tempo da glória de Moisés. Se você deseja saber mais a respeito do assunto e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho e não deixe de compartilhar nosso vídeo e venha fazer parte desse movimento. Nosso propósito não é só dar uma informação, nós queremos que você creia e queremos cooperar, ajudar para o teu crescimento, para que você seja um agente autêntico do céu. Que Deus em Cristo lhe abençoe em o nome de Jesus.